Gênesis capítulo 2, versículo 7, eu vou ler, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, ou suas narinas, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A gente sempre está falando sobre a constituição do ser humano, né? Há uma alma que habita em um corpo e tem um espírito. Aqui a gente vê bem nítido isso, né? Deus formou o boneco do pó da terra, ou seja, o corpo, por isso que quando a gente morre a gente volta para a terra, e ele soprou no nariz do homem o fôlego de vida, que é o espírito, ruach, e ele se tornou uma alma vivente. Então, a pessoa, ela é o resultado da fusão do sopro de Deus com o boneco de barro. Então, nós somos uma alma que habitamos em um corpo e temos um espírito. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo de número 23, já lá no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, Atos, Romanos, Coríntios, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23, diz assim, deixa eu achar aqui, 5:23, achei. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Então, Paulo está falando aqui que o ser humano ele é constituído de espírito, alma e corpo. Já apareceu aqui o texto, espírito, alma e corpo. Uma alma que habita em um corpo e tem um espírito. Então, Paulo está dizendo assim, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Note que a redenção que Deus está realizando em nós, ela é holística, ou seja, ela é toda, ela não é apenas a redenção para a minha alma, ela não é apenas a redenção para o meu espírito, ela não é apenas a redenção para o meu corpo, ela é uma redenção holística. Deus, ele me redime através da vida espiritual que ele me deu, os meus pecados são perdoados e eu me torno justo, assim como Jesus é, mas eu ainda habito em um corpo de carne, e por causa desse corpo de carne, essa natureza pecaminosa, ela faz parte de mim, porque eu estou nesse corpo. Então, no futuro, na glorificação do corpo, essa salvação vai atingir o meu corpo. Eu receberei um novo corpo, um corpo glorificado, assim como eu venho falando nos últimos cultos sobre como será a ressurreição dos mortos. Então, se eu estiver morto quando Jesus voltar, o meu corpo vai ressuscitar e vai ser glorificado. Se eu estiver vivo, o meu corpo será glorificado. Então, ele será atingido pela redenção, pelo processo da redenção que culmina na glorificação do corpo. Então, Deus, ele começa me dando vida espiritual. Essa vida espiritual, ela emana através da minha alma, que é quem eu sou, e ela atinge o meu corpo futuramente na glorificação do corpo. Então, a salvação de Deus, ela é holística, ela atinge as três esferas de quem é o ser humano, uma alma que habita em um corpo e tem um espírito. Mas eu quero falar nessa noite sobre as dobras da alma, porque se a alma é quem eu sou, se a alma é o indivíduo, é o centro das emoções, da vontade, essa alma, ela é formada, ela é discipulada, ela é orientada, eu me torno quem eu sou, mas, porém, eu trago na minha bagagem todo o processo, os atos, os acontecimentos, os traumas, os medos, as angústias que formaram o indivíduo que eu sou. Logo, essa alma, quem eu sou, ela é como se fosse uma mangueira que o espírito, a vida espiritual flui através dela. Adão, ele tinha uma alma perfeita e ele tinha uma vida espiritual perfeita. Deus emanava em Adão de uma forma maravilhosa, mas quando ele morre espiritualmente, a alma dele começa a ter dobras, a sofrer dobras, e quando uma mangueira, uma manga, como diz aqui no Rio Grande do Sul, ela deixa de ser utilizada, o que acontece com ela? Ela seca, ela dobra, ela racha, e quando você tenta usá-la para passar água por ela, ela não consegue fazer isso, porque ela está seca, dobrada, quebrada, e a nossa alma, ela é assim.
nós somos pessoas cheias de traumas, de medo, de angústia. Cada um de vocês que estão aqui, e eu também, até mesmo as crianças que estão em processo de formação, já têm os seus traumas, as suas angústias, os seus medos, e isso é a dobra na alma, é aquilo que nós sofremos durante a nossa formação. Tem crianças com 3, 4 anos de idade que já sofreram traumas terríveis, e a sua alma é dobrada. Muitos, claro que eu estou usando uma ilustração aqui para você entender como que a nossa alma sofre. Muitos adultos, famílias, não conseguem ter uma vida emocional sadia, plena, porque a sua alma está dobrada, a sua alma está cheia de traumas, de medo, de angústia. Tem marido que não consegue se entregar para o relacionamento conjugal, mulheres que não conseguem se entregar para o relacionamento conjugal, porque trazem traumas lá do passado, às vezes do seu pai, da sua mãe, de relacionamentos do passado, que dobraram a sua alma, e ela simplesmente está traumatizada naquele ponto. Ela não consegue se entregar para um relacionamento conjugal, ela não consegue se entregar para um relacionamento de amizade. Tem gente que não consegue ser amigo de ninguém, porque foi muito machucado lá no passado, e diz assim: eu não confio mais em ninguém. A alma dessa pessoa está totalmente dobrada. Mas Deus, quando Ele nos dá vida espiritual, e essa vida espiritual, quando o Espírito Santo Ele se funde ao meu espírito, é como se fosse algo assim. O Espírito Santo se funde ao meu espírito, e é onde Ele me dá vida espiritual. Então Deus habita em mim, e Ele começa a fluir através de mim, desdobrando a minha alma. Mas isso é um processo, isso não acontece do dia para a noite, isso é um processo. Antes de continuar, eu quero ler mais um texto com você, lá em Hebreus, no capítulo 4, e o versículo 12. Hebreus, capítulo 4, e o versículo de número 12. Um texto bem conhecido também, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante. Olha que coisa tremenda, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Você pode ler Platão, Aristóteles, você pode ler até mesmo os escritores atuais que eu gosto muito, o Cury, Augusto Cury, fantástico, cristão. Mas as palavras de Platão, de Aristóteles, de Cury, dos escritores que você gosta, são palavras humanas. Somente a palavra de Deus tem esse título: viva. Viva. Vamos repetir juntos? A palavra de Deus. Não, está fraco. A palavra, repita o que eu estou dizendo. A palavra de Deus. Só para quem almoçou hoje. A palavra de Deus é viva. Nada se compara à palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. E mais penetrante. Ela penetra em quê? Do que uma espada aguda de 2 fios. Já viu uma espada de 2 fios afiada? Quem gosta de matar animais, carnear animais, né? Quando você pega a peixeira, aquilo vai e penetra. Ela é como uma espada de 2 fios, 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha só, então, alma e espírito não é uma coisa só. Há uma divisão, apesar de notarmos na Bíblia que é muito semelhante. A gente consegue ver apenas alguns textos que falam da divisão da alma e do espírito, e eu li os 3 que a Bíblia diz aqui. Gênesis 2 e 7, 1 Tessalonicenses 5 e 23 e Hebreus 4 e 12. Então a palavra de Deus, ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então note o poder da palavra de Deus. Quando nós recebemos essa vida espiritual e nós começamos a viver uma vida cristã. O que é uma vida cristã? Uma vida cristã é uma vida de oração, é uma vida de estudo da palavra de Deus. O cristão, compreende-se ser cristão, uma pessoa que ora regularmente, uma pessoa que lê a Bíblia regularmente. Então, isso atua em nós, a palavra de Deus atua em nós, nos libertando das nossas mazelas. Sabe o que foi que me libertou do meu passado? O que me libertou do meu passado e dos traumas do meu passado, estão todos resolvidos, graças a Deus, foi a palavra de Deus. Porque eu me alimento dela diariamente, eu me alimento da oração diariamente. Então o Espírito de Deus flui através da minha alma, fundido com o meu espírito,
desdobrando a minha alma. Claro que há dobras em nossas almas que elas são mais difíceis, que às vezes a gente dobra de novo, né? O Espírito Santo vem e desdobra, aí a gente vai lá e dobra de novo, aí a gente pede misericórdia, o Espírito flui, desdobra a nossa alma, aí daqui 6 meses a gente dobra de novo, né? Cai no mesmo buraco, comete o mesmo erro, fala a mesma besteira, aí a alma dobra, mas quando clamamos a Jesus e pedimos misericórdia, Ele vai trabalhando em nós, porque Ele não desiste de nós, amém? Ele não desiste de nós. Há 3 teorias para a existência ou a origem da alma. Aonde que a alma é formada? Você já se perguntou isso? Quando é que a alma é formada? Quando a concepção no ventre da mulher, quando é que a alma é formada? A alma é formada na hora da concepção, na hora que a semente do papai e da mamãe se fundem, vamos usar assim. É ali que a alma passa a existir, ou é na hora que a criança nasce, ou Deus já criou lá na eternidade passada a alma das pessoas? Como é que isso acontece? Há 3 teorias. A primeira teoria é a da pré-existência, ou pré-existencialismo, que todas as almas Deus já criou lá na eternidade passada, e está lá esperando, quando a concepção no ventre da mulher, Deus envia aquela alma. Tá? Essa é a primeira teoria. Platão defendia isso, Filo de Alexandria defendia isso, Orígenes, Kant e outros filósofos e teólogos. E a segunda teoria, a teoria da criação imediata. O que é a criação imediata? Houve a concepção no ventre da mulher, e então ali na hora Deus cria aquela alma e ela passa então a existir, porque o feto é uma pessoa, por isso que nós somos contra o aborto, porque o feto é uma pessoa. Essa é a teoria da criação imediata. Na hora que a criança biologicamente passou a existir, Deus cria a alma. Aristóteles cria nisso, Pelágio e alguns teólogos reformados, e essa é a crença da Igreja Católica. Existe a terceira teoria, que é a do traducionismo. Traduzindo melhor para você entender, conduzir através de. Então, traducionismo, conduzir através de. O que isso quer dizer? Deus, Ele, em Adão, melhor dizendo, em Adão, todos nós estávamos potencialmente em Adão. Amém? Então, da onde veio a minha alma? A minha alma veio do meu pai e da minha mãe. Quando eu recebo a herança genética do meu pai e da minha mãe na hora da concepção, a alma, ela é passada para o novo indivíduo. Por isso, traducionismo, conduzido através de. Então, Deus nem criou antes da eternidade e Deus nem cria na hora. Tá? Deus nem criou na eternidade passada todas as almas, e Deus nem cria na hora da concepção, mas é algo natural, é uma lei já estabelecida por Deus, que na hora que há a concepção no ventre da mãe, essa alma já é formada, assim como o corpo é formado, ou passa a ser formado, o corpo passa a ser formado. Amém? Essa, para mim, é a teoria mais plausível, e para mim é o que a Bíblia está ensinando. A gente vai ler alguns versículos sobre isso. Lá em Gênesis nós já lemos, capítulo 1, verso 27, Gênesis 2 e 7. Ali, no primeiro homem, Deus criou na hora. Mas depois, a partir de Adão, então, isso acontece de forma na teoria do traducionismo, conduzir através de. Isso é, a alma ela surge a partir da concepção. A concepção e a alma já é vinda com toda a herança genética ali do meu pai e da minha mãe. Mas eu quero ler apenas um texto, na verdade 2. Romanos 5 e 12. Se conseguir projetar para nós, Romanos 5 e 12, se for mais rápido do que eu aqui na Bíblia. Romanos 5 e 12. Vamos lá, eu vou aqui. Romanos capítulo 5. Cara, rápido é outra coisa, né? Romanos 5 e 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, quem é esse homem? Adão. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, eu herdei
de Adão, meu pai, através do meu pai imediato, do meu pai e da minha mãe, eu herdei toda a minha herança genética e também a alma que sou eu. Então, logo eu nasci como Adão estava quando pecou. Eu nasci com o pecado original. Pode deixar o versículo ali. Eu nasci com o pecado original de Adão. Por isso que eu nasço pecador. E por que que eu peco? Eu peco porque sou pecador. Eu peco porque nasci pecador. Eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou pecador. Você entendeu? É algo da nossa natureza. Mas cedo ou mais tarde a gente acaba cometendo um pecadinho. E tomara que fique só no pecadinho. Deus nos livre dos pecadões, né? Tem aquela questão do pecadinho, do pecadão, tudo é pecado, mas tem gravidades, tem pecados que são mais graves, tem pecados que são menos graves. Ou seja, se você for analisar, existe pecadinho e pecadão. Amém? Por exemplo, se eu matar uma pessoa, pecadão, né? Se eu olhar para aquela cadeira e desejar ela para mim, pecado, mas um pecado com menos gravidade. Então, você vê que existe, né, a diferença de gravidade, pecadinho e pecadão. Ah, não existe pecadinho e pecadão. Se você for analisar, sim, existe, porque tem pecados que são para a morte. Lembra lá na questão da ceia, 1 Coríntios 11, que Paulo vai dizer assim, há muitos entre vocês que dormem, ou seja, morreram. Morreram de que forma? Foram punidos por Deus, disciplinados por Deus com a morte. Eram cristãos? Eram cristãos, mas Deus puniu eles com a morte. Então, Tiago vai falar que há pecado que você não deve nem orar pela pessoa, porque é um pecado para a morte. Ela está indo naquela direção e Deus vai acabar recolhendo ela. Porque se ela é um filho de Deus e está vivendo de uma forma que não agrada a Deus, Deus ele vai chegar uma hora que vai dizer assim, ó, basta, você não está vivendo como um filho de Deus, não está vindo para a minha glória, então vem para cá, eu vou te trazer para cá que você vai dar menos problema. Porque lá no céu você não vai dar problema, porque lá você vai ser perfeito. Então, tem pecados que nos levam à morte, e morte física como punição pelos nossos pecados, como disciplina de Deus. Como Deus é para ele tem prazer na morte do salvo, ele tem prazer na morte do justo, então ele não tem problema nenhum em recolher um cristão, porque ele sabe que vai para ele e não para o mundo dos mortos, perdido e separado de Deus para sempre. O próximo texto, 1 Coríntios 15 e 22, 1 Coríntios 15 e 22, que vai aparecer aqui para nós, também vai falar sobre essa questão de Adão. Porque assim como todos morrem em Adão, olha só, todos nós morremos em Adão. Nascemos mortos espiritualmente, porque somos filhos de Adão. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Entenda, esse todos serão vivificados em Cristo, porque a salvação ela é para todos. Porém, só será salvo aquele que crê e exercer a sua fé, se render a Cristo. E tem o último texto, esse para mim aqui é maravilhoso, Hebreus 7 e 9. Hebreus 7 e 9 diz assim, e por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Ok, próximo. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Do que ele está falando aqui? Ele está falando que Levi, que é um descendente de Abraão, Levi ele vai ser bisneto de Abraão, porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó teve entre os seus 12 filhos um chamado Levi. Então, ele diz assim, ó, Levi, porque ainda ele, Levi, estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Volta o versículo lá. Quem é aqui o pai de Levi? Ele está falando de Abraão, porque Levi vem de Abraão, mas Levi não é filho direto de Abraão, ele é bisneto de Abraão. Amém? Então ele está dizendo que Levi estava nos lombos de Abraão. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo Levi estava potencialmente em Abraão. Porque toda a carga genética que gerou Levi no futuro, sendo filho de Jacó, ela veio de Abraão, porque Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Levi. Amém? Fica claro isso? Então, ele está dizendo que Levi veio de Abraão. Ele veio de Jacó, que Jacó veio de Isaac, e Isaac veio de Abraão. E assim por diante. Então, o traducionismo, ele é, para mim, a teoria mais plausível para a origem da alma. Dito isso, eu quero pensar com você sobre a vida de Pedro. Pedro, lá em Mateus capítulo 4, versículo 18, Jesus, ele
ele dá um novo significado para a vida de Pedro. Se você for analisar a história de Pedro, e você sabe que eu falo bastante sobre Pedro, porque eu me acho bastante parecido com Pedro. Pedro, ele era um homem rude, Pedro era um pescador, indouto, ele era um homem traumatizado pela vida, e lá em Mateus capítulo 4, versículo 18, até o 20, Jesus, ele passa e ele chama Pedro, e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, é o Pedrão, chamado Pedro, e André, que era o irmão do Pedro, seu irmão, que lançava a rede ao mar, porque eram pescadores. Vamos lá. E disse-lhes: vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram Jesus. Jesus não explicou nada, eles não perguntaram, simplesmente aquele chamado, aquela palavra entrou no coração de Pedro e de André, e eles seguiram a Jesus. Jesus estava dando um novo significado para a vida daqueles dois irmãos, mas eu quero aqui me deter em Pedro. Esse foi o primeiro contato de Pedro com Jesus, e foi impactante na vida dele. Pedro era um judeu, logo ele esperava o Messias, e ele deixou de pescar peixe e aceitou a proposta de Jesus, que era pescar gente, pescar seres humanos. O que é pescar gente? É você levar Jesus para as pessoas, mostrar para a pessoa quem é Jesus e orar para que o Espírito Santo a convença de que Jesus é o Senhor e o Salvador. Jesus começa um processo na vida de Pedro. Jesus começa uma mudança na vida de Pedro. E quem já leu a Bíblia, e principalmente os textos que falam sobre Pedro, você percebe que o Pedrão era um cara que tinha a sua alma cheia de dobras. Cheia de dobras. Ele era um cara que uma hora ele estava ali faceiro com Jesus, e daqui a pouco ele já estava deixando ser usado pelo diabo, porque Jesus uma hora repreendeu ele e falou: cuidado rapaz, para trás de mim Satanás, porque você me serve de tropeço, de escândalo, porque as palavras que Pedro estava proferindo, quando Pedro falou que Jesus não iria para a cruz, ele estava sendo inspirado pelo próprio diabo. O próprio Jesus falou: cuidado rapaz, você não sabe quem é que está te usando. O Pedrão, uma hora ele estava andando sobre as águas, e aquilo era um milagre maravilhoso, e daqui a pouco ele já estava com a peixeira na mão, querendo cortar a orelha do Malco, e ele cortou a orelha do Malco, o servo do sumo sacerdote, que estava ali para prender Jesus. A Silana está dando risada ali, né, que eu sei que ela é meio Pedrão também. Não se preocupa não, eu também sou meio Pedrão, e tem muitos que são meio Pedrão também. Não sei se tem mais alguém que é meio Pedrão aí, mas eu sou meio Pedrão também. Mas é um Pedrão controlado por Jesus, tá? Então, Jesus estava nesse processo, na vida de Pedro. Jesus deu vida espiritual para Pedro, e essa vida começou a desdobrar a sua alma. O Espírito Santo e a vida de Deus em Pedro começou a desdobrar a sua alma. Ele tinha vontade, Pedro tinha vontade. Pedro não tinha talento, Pedro tinha vontade. E às vezes a vontade vence o talento. Eu brinco com as pessoas, né? Eu não sou talentoso, eu sou persistente. Eu, quando quero uma coisa, eu vou atrás até eu conseguir. E isso é persistência, não é talento. Eu não tenho muitos talentos, mas eu sou persistente. E gente persistente alcança, gente persistente chega lá, gente persistente alcança o objetivo. Agora tem gente que desiste muito fácil, muito facinho, muito facinho. Vou lhe dar um exemplo. Há muitos anos atrás, 4, 5 anos atrás, alguém chegou em mim aqui na igreja: pastor, precisamos orar, né? Amém, precisamos mesmo. Eu estou orando, a minha vontade era falar isso, não sei você. Precisamos fazer um culto de oração na igreja, a igreja não tem um culto de oração. Vamos fazer. Então, vamos fazer. Tá, começamos o culto de oração, mas eu disse assim: vamos lá, eu quero contar com vocês, porque a ideia veio de vocês, eu sei o quanto as pessoas têm dificuldade de vir na igreja orar, né, e de orar, né, a dificuldade que as pessoas têm. Aí beleza, veio a primeira segunda-feira, oração, essa família estava comigo, na segunda-feira também, na terceira segunda-feira, e viu que não veio todo mundo que eles estavam esperando, né? Aí passou umas 3 semanas, estava só eu e a Denise. Aí eu olhei assim e falei: aí amor, viu? Né? Falta persistência. Na primeira dificuldade, as pessoas acabam desistindo, porque não tem persistência. O Pedrão, ele não era talentoso, ele não era o melhor, pode ter certeza, o melhor ali, o mais capacitado entre os 12 ali, para mim, talvez era Judas, porque Judas era um cara
preparado. Se você for analisar a biografia, a história, a origem de Judas, a suposta origem dele, ele era um cara preparado. Tanto é que quem mexia com dinheiro era ele. O Judas era o tesoureiro de Jesus. Era um cara cheio de talentos, mas não era um cara persistente. O Pedrão era um cara persistente. E quem é persistente alcança os seus objetivos. Mesmo andando com Jesus, Pedro acreditava muito em si próprio. Apesar de persistente, apesar de buscar os seus objetivos, ele era um cara muito cheio de si ainda, acreditava em si. João capítulo 13, versículo de número 36, vai falar sobre isso. O Pedrão, ele era um cara que confiava muito em si. E ele precisava aprender a confiar em Jesus. Eu já confiei muito em mim, e por isso Jesus já me quebrou muito. Tem coisa que eu não conto para vocês, mas Jesus já me moeu muito. Teve muita coisa que Jesus ali me quebrou, né, me humilhou. Porque não tem nada melhor para você quebrar o coraçãozinho do sujeito do que você levar ele no pó, você humilhar ele, você mostrar para ele que ele não é nada. Os 8 meses que nós moramos em Brasília foi uma faculdade para nós. Foi a casa do oleiro. Ali Deus moeu o Josias. Ô, Josias, eu tenho tanta saudade. Verdade. Não, não é verdade. João 3:36, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Aí ele continua. Disse-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te? O Pedro é insistente, né? Por que não posso seguir o Senhor agora? Por ti, calma aí, volta lá. Por ti o quê? Darei a minha vida. Olha o Pedrão, eu sou capaz de dar a minha vida pelo Senhor. Ah, é, Pedro? Então vamos lá. Respondeu Jesus, tu darás a tua vida por mim, Pedro? Na verdade te digo. E quando Jesus fala assim, na verdade te digo, espera porque vem pancada. Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Esse é o versículo de número 38 até aí. Então, Pedro, ele, apesar de andar com Jesus, ele acreditava muito em si. Ele estava dizendo assim, Jesus, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, né? Sei que o Senhor entende muitas coisas, mas ouve o que eu estou falando aí, eu acho que o Senhor está errado, né? Não é bem assim. Eu sou capaz de dar a minha vida pelo Senhor, eu estou pronto para dar a vida pelo Senhor. Né? Aonde o Senhor for, eu quero ir com o Senhor. E Pedro não tinha nem ideia de onde que Jesus estava falando. Jesus estava falando da cruz, Jesus estava falando do preço que ele iria pagar. E ele sabia que os discípulos iriam abandonar ele. Mas o Pedrão, não, eu estou pronto. Tem uma passagem paralela a essa que Pedro vai dizer assim, todos esses podem se afastar, podem negar o Senhor, podem se escandalizar no Senhor, nunca, porém eu não. Já teve épocas na minha vida que eu bati no peito e eu achava que eu sabia alguma coisa, que eu entendia alguma coisa. Eu gosto de Moisés. Moisés, ele cresceu no palácio do faraó, como filho da princesa. Foi ensinado em toda a cultura egípcia. Com 40 anos de idade, ele era um cara preparado, sim ou não? Sim, um cara preparado. E ele sabia da sua origem hebreia, ele foi criado pela sua mãe Joquebede até ele ser desmamado, e depois ele foi entregue para a filha do faraó, a princesa. Ele foi criado como um príncipe do Egito. E um dia ele foi visitar os seus parentes hebreus, que eram escravos. Ele viu que tinha alguém ali judiando deles, um guarda ali, alguém que cuidava ali os escravos. Ele foi tirar satisfação e acabou matando aquele guarda e arrumou um problema para ele. Quando ele achou que ele estava preparado, ele acabou cometendo um erro muito grande. Aí ele teve que fugir para o deserto. No deserto ele passou 40 anos, conheceu a esposa, casou-se, teve filhos. E quando ele tinha 80 anos de idade, lembre-se que há 40 anos atrás ele estava achando que ele era preparado, que ele estava pronto. Agora ele tem 80 anos de idade, agora ele é um simples pastor, cuidador de ovelhas, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, casado, pai. E de repente Deus aparece para ele na sarça, pegando fogo, e diz assim, Moisés, eu quero que você vá até o Egito, você vai libertar o meu povo. E aquele Moisés que com 40 anos de idade achou que estava prontinho da Silva, agora com 80, ele chegou à conclusão que ele não está. Ele diz, Senhor, eu não sei nem falar, eu tenho a língua pesada. Uns dizem que Moisés era gago, ou talvez ele ficou gago por causa dos traumas que ele passou na vida, porque tem gente que fica gago por causa de trauma. E Moisés, ele disse, Senhor, não, envia outro. Ele foi tendo, Senhor, envia outro. Senhor, manda outro.
Até que o que ele estava querendo dizer, Senhor, ó, eu não quero não, porque eu não sou capaz. Aí eu imagino Deus dizendo para ele, aí um acréscimo meu, agora você está pronto. Porque Deus não usa ninguém capaz. Porque se Deus usar alguém capaz, esse alguém capaz vai bater no peito e dizer assim, deu certo porque eu sou capaz. Deu certo porque Deus escolheu o cara certo também. Vai errar, mas escolheu o cara certo, por isso que deu certo. Deus nunca vai deixar glória para nós. E quando nós tentarmos pegar a glória de Deus, Ele vai nos quebrar, para mostrar que a glória é dEle, para Ele e somente para Ele. Aí o Moisés topou a ideia, foi, Deus usou ele e tal, você conhece a história. E mais 40 anos Moisés andando no deserto agora com o povo, quase 2 milhões de pessoas. Moisés viveu aí 120 anos, e depois Deus o recolheu, e Moisés teve o privilégio de ser sepultado pelo próprio Deus. Deus fez o velório do Moisés. Eita glória, que coisa maravilhosa, né? Deus não vai dar glória para você. Deus não vai dar glória para mim, a glória é dele. Eu me lembro de Gideão. Quando Deus chama Gideão, lá no livro dos Juízes, para libertar o povo de Israel, que estava ali cativo pelos medianitas, os medianitas assolavam a nação de Israel, as plantações roubavam, e Deus chamou Gideão, Gideão, eu quero que você liberte o meu povo. Gideão, quem sou eu? Eu sou o menor da casa do meu pai e tal. Aí ele acaba topando a ideia, e ele reúne um exército para lutar com os medianitas, um exército de 32 mil homens. Aí Deus olha assim e fala, é muita gente, Gideão. Muita gente. Por quê? Porque se eu der vitória para você com 32 mil soldados, vocês vão dizer assim, vencemos porque somos numerosos. Então diga para esse povo, quem está com medo volta para trás. Gideão, tá bom, né? Quem está com medo? 20 mil, voltou, ficou só 12. Aí Deus disse assim, ainda é muita gente. Mas peraí, o senhor quer que eu lute com quantos? 12 é muita gente. O exército é muito grande, Senhor, o exército inimigo, mas 12 mil é muita gente. Pega esses 12, leva no riacho e manda tomar água. Quem pegar a água na palma da mão e levar até a boca, você separa. Quem tomar água abaixando com o rosto na água e tomando a água, você separa. Então ali 11.700 homens tomaram a água abaixado e 300 tomaram água levando com a mão até a boca. Eu imagino o Gideão olhando assim, com 11.700 dá para vencer. Deus falou, não, você vai lutar com os 300. Por quê? Porque se eu vencer, se eu der vitória para vocês com 300, vocês vão dizer assim, é um milagre. Aí não vai sobrar espaço para a glória do homem e somente para a glória de Deus. Milagre só acontece quando você não pode fazer mais nada. Amém? Milagre só acontece quando na ótica humana você não tem o que fazer. Aí Deus então entra com um milagre, porque milagre é para glorificar o nome do Senhor. Gideão foi com 300 homens, sabe o que aconteceu? Venceram o exército inimigo. Sabe o que Deus fez? Deus confundiu o exército inimigo, Deus fez cair um pavor sobre o arraial do exército inimigo, e eles começaram a se matar. E os 300 não precisaram nem guerrear. Porque Deus jamais vai fazer algo para glorificar o ser humano, porque a glória é dele. O Pedro, ele tinha dito várias coisas bonitas, ele disse para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus perguntou, o que as pessoas estão falando de mim? Aí disseram, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista. E Jesus disse, e vocês? Aí o Pedro levantou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Eis que eu também te digo que tu és pedra, tu és Petro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre a sua afirmação de que eu sou o Messias, eu vou edificar a minha igreja. A igreja não é edificada sobre Pedro, mas a igreja é edificada sobre a verdade de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Salvador. Então o Pedrão, né? Meio gaúcho. Pedro viu Jesus fazer milagres. Pedro fazia parte do ciclo íntimo de Jesus. Pedro, Tiago e João. Pedro viu coisas tremendas. Pedro estava na transfiguração quando apareceu Moisés e Elias e Jesus se transfigurou lá em Mateus 17. Pedro andou sobre as águas. Tudo isso trouxe experiência para Pedro. Só que a experiência, se ela não for acompanhada de maturidade, ela traz também o
orgulho. Eu tenho experiência, eu sou melhor, eu sou mais preparado, mas não há sabedoria, não há maturidade, então isso acaba subindo para a cabeça, e o Pedrão acabou se achando melhor do que os demais. Ele bateu no peito e disse, eu, Pedro, né? Imagina ele dizendo, Senhor, lembra, eu andei sobre as águas, é eu que estou falando com o Senhor. Então, naquele momento, Jesus disse para ele, você tem dobras na alma ainda, tem coisas mal resolvidas ainda na sua vida, você tem muitas dobras na alma, e você precisa permitir que eu trabalhe em você. Pedro descobre que ainda tem dobras na sua alma, Lucas capítulo 22, versículo 60, vamos ler aqui na projeção, Lucas 22, versículo 60, já vai aparecer aqui, até o 62, e Pedro disse, homem, não sei o que dizes, e logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Pedro estava negando Jesus no dia que ele foi preso, e parece que ele esqueceu do que Jesus havia falado para ele. Pode passar, 61. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. Quando Pedro negou a terceira vez, Jesus estava saindo da casa ali onde ele estava sendo julgado por Anás e Caifás, já estavam batendo e cuspindo em Jesus, e quando Pedro negou a última vez, não sei quem é esse homem, ele até espraguejou, porque disseram, tu és um deles. Pedro disse, não sou. E quando ele vira, ele olha nos olhos de Jesus, e Jesus olha nos olhos de Pedro, e Pedro se lembra das palavras do Senhor, como ele havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. O próximo, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente, a sua alma dobrou, e fora as dobras que já tinha ali, e ele permitiu que a sua alma se dobrasse mais uma vez. Imagine Pedro pensando, eu vou mostrar para Jesus que eu consigo, eu vou mostrar para Jesus quem sou eu. Quantas vezes a gente fala assim, eu vou mostrar para aquela pessoa quem sou eu vou mostrar quem sou eu consigo. Pedro nega Jesus, a sua alma dobra, e ele percebe que ele realmente não é nada. Mas é assim que a gente se sente, quando nós pecamos, quando nós erramos. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é, acabou tudo, não tem mais jeito, não tem mais solução. O diabo aproveita e acusa, é verdade, acabou para você, não tem mais jeito. Você imagina, pense comigo, se o diabo não tentou colocar no coração de Pedro, vai lá, tira a tua vida também, acaba com a tua vida. Porque foi isso que o diabo colocou no coração de Judas. Judas foi e se matou, depois que ele vendeu Jesus pelas moedas, ele foi e se matou. Por que ele fez isso? Porque ele não conhecia quem era Jesus. Pedro, por mais impulsivo que ele era, por mais sanguíneo que ele era verdadeiro. Pedrão era verdadeiro, ele tinha vontade, ele era persistente, e ele sabia que Jesus era diferente, ele havia experimentado Jesus, ele caminhou com Jesus, e ele sabia que o problema era ele, o problema era a alma dele, mas ele sabia que Jesus era o desdobrador de alma, que Jesus é aquele que liberta, Jesus é aquele que transforma. E o Pedrão, ele chorou amargamente. E Jesus, lá em João capítulo 21, versículo 15, Jesus ele vem com amor, com carinho, com misericórdia e desdobra a alma do Pedro. Ele diz para ele, Pedro, eu sabia que isso ia acontecer. Você acha que Jesus não sabe os erros que a gente comete? Você acha que Jesus não sabe os nossos pensamentos? Você acha que Jesus não sabe quando a gente duvida do poder de Deus? Você acha que Jesus não sabe quando o nosso orgulho quer falar mais alto, quando a gente quer se mostrar, quando a gente quer aparecer, né, quando a gente é meio narcisista? Jesus sabe dessas coisas, minhas e suas, mas Ele trabalha amorosamente em nós para desdobrar a nossa alma, para que não tenhamos necessidade de ser visto, de ser lembrado, de ser aplaudido, de ser reconhecido, porque são coisas que nós desejamos, mas e quando permitimos Jesus fazer isso em nós, através do agir do Espírito em nossa alma, nós vamos parando de se importar com o que as pessoas falam, com o que as pessoas pensam, de querer agradar as pessoas. Eu preciso agradar as pessoas, o que que vão pensar de mim? Eu não preciso agradar ninguém, eu tenho que agradar a Deus. Se eu conseguir agradar a Deus e as pessoas, glória a Deus, mas geralmente quando eu agrado a Deus, eu desagrado as pessoas, porque os padrões de Deus não são os padrões do mundo. O texto está aqui, o texto de
João, capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, capítulo 21, versículo 15 até o 17. Jesus havia morrido, ressuscitado, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Jesus estava andando na praia, Pedro disse assim, vou pescar. 40 dias Jesus ali aparecendo para eles, aproximadamente 40 dias, e fazia já alguns dias que Jesus não aparecia, ressurreto, e o Pedrão não sabia muito o que fazer, os discípulos também não sabiam o que fazer, e a ordem era esperar, e Jesus aparece na praia, o Pedro foi pescar, alguns discípulos foram com Pedro, porque Pedro tinha o poder de influência, e eles estão pescando, e de repente alguém aparece na praia lá e diz assim, ei, tem peixe aí, eles não pegaram nada, tem não, e aquele homem na praia diz assim, lança a rede do outro lado, lançaram, pegaram 153 grandes peixes, e o João cutucou Pedro cutucou o João, falou, é Jesus, é o mestre, e Pedro saltou sobre as águas, não andou, né, foi nadando dessa vez, e foi lá ao encontro de Jesus, e quando eles chegaram na praia, Jesus já estava com peixe assado, tudo pronto, quando a gente acha que a gente está na frente, né, Jesus está com o negócio pronto, aí Jesus começa uma conversa com Pedro. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes? Eu vou fazer uma tradução meia direta aqui, porque no grego, a palavra amor aqui, ela parece diferente. Jesus, ele pergunta assim, Simão Pedro, você me ama? A palavra aqui é ágape. Simão Pedro, você me ama ao ponto de morrer por mim? Porque o amor ágape é o amor sacrificial. Jesus, ele faz a mesma pergunta que Pedro havia afirmado há algum tempo atrás, antes de Jesus morrer e ressuscitar. Pedro, morreria por mim? Olha só a pergunta. Por que Jesus está perguntando isso? Está perguntando porque ele sabe o que aconteceu. Ele sabe que o Pedrão falou que morreria e não morreria. Ele sabe que o amor de Pedro não era tudo aquilo que Pedro tinha falado. Então Jesus disse para ele assim, Pedrão, morreria por mim, me ama mais do que esses? E ele respondeu, sim, Senhor, sabes que eu te amo. Só que o amo ali que Pedro usa não é o ágape, é o filos. É um amor fraco, é um amor fraternal, é tipo um gosto, sabe? Por isso essa tradução poderia ser feita diferente. Então eu vou fazer a tradução para você aqui do grego. Ele diz assim, Senhor, eu gosto do Senhor. Aí, disse-lhe, apacenta o meu cordeirinho, os meus cordeirinhos. Ou seja, faça a minha obra, faça a minha vontade. É o suficiente, Jesus estava dizendo. É o suficiente. Mas Jesus queria mostrar para Pedro que, porque o fato de não conseguir amar Jesus com amor ágape é dobra na alma. Então, Jesus estava dizendo assim, comece assim, porque eu vou desdobrar a sua alma. Como? Aí vem o próximo versículo. Tornou a dizer segunda vez. Quantas vezes que Pedro negou Jesus? 3. Jesus pergunta 3 vezes aqui. Simão, filho de Jonas, agapas-me, morrerias por mim, teu amor é tão grande, que você morreria por mim? Disse-lhe Simão, tu sabes que te amo, ou seja, tu sabes que eu gosto do Senhor. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Agora aqui o próximo é que quebra o negócio. Disse-lhe, terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Agora aqui Jesus usa o filos. Jesus diz assim, tu gosta de mim, Pedro? Gosta de mim? Aí o Pedro fica triste. Por quê? Porque Jesus estava dizendo assim, eu sei que o seu amor não é perfeito. Eu sei que tu tem dobras nessa alma. Eu sei que tu não consegue dar a tua vida por mim. Mas calma aí. Pedro diz assim, Jesus disse, Simão, filho de Jonas, você gosta de mim então? Então você gosta de mim. Simão entristeceu por lhe ter dito terceira vez, amas-me, ou seja, gosta de mim agora. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Pedro, agora tu sabe que Jesus sabe tudo. Agora tu entendeu que não dá para enganar Jesus. O Senhor sabe tudo. Tu sabes que eu só gosto, que eu não sou capaz de morrer pelo Senhor. Jesus disse, não te jogo fora por causa disso. Apacenta as minhas ovelhas. Aí vem o próximo versículo. Na verdade, lembra que eu te falei que quando Jesus fala na verdade é porque o caldo vai engrossar? Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingia, te vestia a ti mesmo, e você andava, ia para onde você queria, era jovem, mandava na tua vida e tal, mas quando já fores velho, quando você for velho, vai acontecer um negócio com você. Vão estender as mãos, vão pegar nas suas mãos, e vão te cingir, te vestir, te amarrar e te levar para um lugar que você não quer. Do que Jesus estava falando? O próximo versículo vai dizer. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse, segue-me. Jesus estava dizendo assim, hoje você só gosta
mas eu vou desdobrar a sua alma. Vai chegar o dia que você vai ser capaz de me amar com amor ágape, a ponto de morrer por mim. Diz a história, não a Bíblia, diz a história, a tradição cristã, que Pedro, velho, ancião, ele foi preso e forçaram ele a negar o nome de Jesus. Ele disse, não posso. Como posso negar o meu Senhor? Já fiz isso há muitos anos atrás, neguei 3 vezes. E ele me disse, e eu mesmo assim acabei negando. Mas hoje não, hoje eu não posso. Deram a oportunidade para ele, ele disse, não, então você vai morrer. E você vai morrer como morreu o seu mestre, crucificado. Pedro disse, eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo. E o Pedro morreu, crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque Jesus disse, me segue, e eu vou te ensinar a me amar tanto, mais tanto, que você vai ser capaz de, se necessário for, morrer por mim. Eu vou desdobrar a sua alma. Você está disposto a caminhar com Jesus para que Ele desdobre a sua alma, para que Ele lhe cure dos seus traumas, para que você consiga amar de forma ágape, com amor ágape, não somente a Deus, mas amar as pessoas com amor sacrificial. Olha que coisa linda, a alma de Pedro está dobrada, e ele pensa que não tem mais jeito, que já não tem mais o que fazer, mas Jesus vem e trabalha nele. Jesus vem e diz assim, eu te entendo, Pedro, você é ser humano é assim mesmo, ser humano é ruim, mas eu estou disposto a trabalhar em você e com você, para desdobrar a sua alma, para te libertar dos seus traumas, para fazer você uma pessoa livre, porque enquanto estamos presos nos nossos traumas, a nossa alma está cheia de dobra, então nós somos escravos dos nossos traumas. Mas quando Jesus liberta, quando abrimos aquela sala escura, aquele quarto escuro, que está cheio de sujeira, onde ninguém entra, porque você não quer que ninguém saiba, e você abre aquela porta para Jesus entrar e fazer uma limpeza, então você se torna livre e limpo, pronto para voar. Amém? Uma vida sem Jesus é ausência de significado. As desdobras da alma é um processo para toda a vida. O Espírito Santo flui em nós. Ele flui em nós. Se você deixar isso acontecer, a sua alma vai sendo desdobrada. Ana, me ajuda aqui. Sua alma vai sendo desdobrada. Isso é santificação, isso é um processo. Lembra da mulher da beira do poço? Eu quando leio a história daquela mulher, Pedro só perde para ela, na questão da dobra da alma, porque aquela mulher da beira do poço, ela tinha a alma dobrada. Ela vinha no 6º relacionamento. Jesus disse, olha, o marido que você tem agora, ele não é seu, e você já teve 5. Você imagina, naquela época, uma mulher que já teve 5 maridos, e agora o que ela tem não é dela, ou seja, ela é amante de um cara. Olha que coisa terrível. O que ela está buscando? Ela está buscando satisfação nas coisas do mundo, nos prazeres dos relacionamentos, nos prazeres do mundo. E Jesus disse para ela assim, ó, você está com a tua alma dobrada, você está buscando água que mata a sede em fonte que seca. Poço é fonte que seca, mas Jesus é a fonte da água viva. Essa fonte sacia a sede do indivíduo eternamente. Jesus ofereceu para ela água viva. Sabe o que ela fez? Ela tomou, ela creu em Jesus, e ela foi para o seu vilarejo falar, vejam esse homem que tem dito tudo que eu tenho feito de ruim na minha vida, e será que não é ele o Messias? E as pessoas vieram para ouvir Jesus. Aquela mulher estava deixando aquela água jorrar para a vida eterna, que alcançava e banhava e lavava outras pessoas. Jesus é a fonte, Jesus é a fonte que mata a minha sede, Jesus é a água que mata a minha sede, é o pão que mata a minha fome. Eu não quero buscar em poço, porque a água do poço dobra a minha alma, os prazeres do poço são momentâneos, são passageiros, e só dobra a minha alma, mas Jesus, Ele tem a água que sacia a minha sede eterna, sabe? Vamos ficar em pé? Apaga a luz para nós, por favor. Eu vou te contar uma história engraçada que acontece comigo aqui. Tem um passarinho amarelo, um canário, acho que é canário. Esse passarinho amarelo que tem aqui é canário? Não sei se é canário, é? Canário. Tem um canário que é apaixonado por ele mesmo, aqui na igreja. Depois que nós colocamos esses vidros aqui, de dia ele é espelhado. Tem um passarinho que eu passo o dia no meu gabinete aqui, ele vem 4, 5 vezes por dia na janela do meu gabinete, e ele se vê projetado ali. E ele começa a se bicar, ele passa o dia todo se bicando. Ele está tentando conquistar ele mesmo. Só que ele não dá bola para ele, porque é o reflexo dele. Eu fico olhando aquilo, e Deus falou comigo. Deus disse assim para mim,
Está vendo o canarinho? Eu disse assim, estou vendo, Senhor. Ele disse, tem muita gente assim, tem muito crente assim, tem muito cristão assim, que está buscando uma coisa que é ilusão. O que esse canarinho está buscando é ilusão. Essa pessoa é o reflexo dele, não existe. Essa pessoa, esse passarinho, é o reflexo dele, não existe. Ele está apaixonado por algo que não existe. Ele provavelmente vai passar a vida dele tentando conquistar ele mesmo. E ele vai morrer bicando a imagem dele ali. E aqui na frente, quando ele cansa dali, ele vai para a janela do banheiro. Quando ele cansa da janela do banheiro, ele vem para a vidraça aqui da frente. Até os carros, quando chega ali, ele vai no retrovisor e ele fica se bicando. Ele é narcisista. Ele é apaixonado por ele mesmo. É ilusão. Ele é um canarinho iludido. Ele está buscando naquela imagem toda a sua vida, a sua realização. É o poço dele, ele vai todo dia. Ele só faz isso. Eu não sei nem se ele está comendo, coitadinho. Eu vi que ele está bem magrinho. Tem gente que está assim, buscando no poço, buscando no poço, buscando no poço. Ele sabe no fundo, porque ele é inteligente, o ser humano é inteligente. Ele sabe, nós sabemos no fundo que aquilo é ilusão, mas a gente ainda acredita que, mas é ilusão. Você vai ter que voltar aqui todo dia e pegar água do poço. Mas o que Jesus está oferecendo para você é a água da vida. Você não vai ter mais sede. Você não vai mais ficar iludido pelas coisas do mundo, como o canarinho está iludido pela imagem dele. O que é que você quer? Onde é que você tem encontrado prazer e satisfação? No seu reflexo? Quando eu olho para o meu reflexo, eu me lembro de quando eu tinha 18. Eu me lembro que não volta mais. Porque a vida passa, a beleza passa, a saúde passa. E se você passar a vida toda buscando no poço, a sua alma vai sendo dobrada, dobrada, dobrada. A cada dia, aquele canarinho, ele tem a alma dele dobrada. Entenda o que eu estou falando, tá? Eu estou brincando, mas para você entender. E nós, a cada dia, quando nós buscamos nos prazeres deste mundo e na água do poço, somos insatisfeitos, porque não mata a sede, e a minha alma é dobrada. Mas quando eu me sacio de Cristo, então a minha alma começa a se desdobrar, porque o Espírito flui em mim e me torna uma pessoa livre. Não seja como o canarinho da primeira igreja batista de Tenente Portela. Se ele pudesse me entender, eu ia explicar para ele: ei, cara, isso aí é o seu reflexo. Eu me lembro das meninas, quando elas começaram a entender o reflexo, são gêmeas, né? Ninguém sabe disso aqui, né? E quando elas se olhavam no espelho, elas diziam assim: Maná! Achavam que era a irmã delas. Elas não lembram disso. A gente ri delas, amanhã elas fazem 11 anos. E a gente ri delas. A gente tem vídeo delas olhando assim no espelho e no computador, na câmera do computador, e gravando elas mesmas. Elas olhavam assim: Maná! A maninha, né? A mana. Elas falavam assim: Maná! Hoje ela sabe que era a irmã. Ou melhor, era o reflexo delas, né? Era o reflexo dela. Não era a irmã dela, era o reflexo dela. Hoje ela sabe. Só que tem muitos de nós cristãos que não sabemos ainda que tem certas coisas na nossa vida que é ilusão e que a gente está bicando no reflexo. Deus está falando com você? Deus está falando comigo também.